Vamos à nossa palavra nessa manhã. Nós estamos numa série aqui na igreja sobre construa o seu futuro com o Espírito Santo. Então são 6 ministrações que nós vamos estar falando sobre uma vida com o Espírito Santo, sobre construir um futuro, sobre aquilo que Deus está nos dando aí para 2023, amém? Para nós construirmos a nossa vida completamente direcionada por Deus. E semana passada nós iniciamos a nossa primeira mensagem com o tema sonho, e hoje nós vamos finalizar isso, mas nós teremos ainda mais 4 mensagens em cima desse tema, construindo o seu futuro com o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre oração, nós vamos falar sobre planejamento, sobre arriscar e sobre realizar, amém? Então não falte esses cultos, entenda o que o Espírito está fazendo, discirna o que o Espírito está nos dando como igreja nesse início de ano. Glória a Deus. Então nós sabemos que nós nunca podemos deixar o Espírito Santo fora daquilo que nós estamos construindo. Nós dispensarmos a opinião de Deus, a direção de Deus, eu quero dizer para você que é algo completamente inconsequente na nossa vida. É uma displicência de nós esquecemos o que Deus tem para nós e o que Deus está nos mostrando nesses dias. O desafio de viver os sonhos de Deus é muitas vezes abrir mão dos nossos sonhos, pensando que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, sendo que o Criador sabe o que é melhor para nós. Se você tem dúvida sobre isso, meu irmão, essa dúvida precisa ser quebrada. Qual dúvida que eu estou dizendo? Se você sabe mais que o próprio Deus. Nós precisamos entender que nessa vida que o Senhor nos deu, Ele já nos concedeu com um propósito, Ele já nos concedeu com uma direção, Ele já nos concedeu com um destino, e num novo ano nós temos a oportunidade de reconstruir, de restaurar e de viver novos desafios em Deus. Nós precisamos construir essa vida junto com o Espírito Santo, junto com o Senhor, porque o desejo do Espírito Santo e essa graça que o Senhor nos dá, meu irmão, entenda isso, é para você avançar e prosperar em tudo aquilo que você coloca a sua mão. Quando eu falo prosperar, eu não quero dizer somente nessa área financeira, eu estou falando em tudo que você fizer com Deus, avança, cresce, edifica. Por mais que pareça que aos nossos olhos não está dando certo, mas o que o Espírito está fazendo sempre são grandes coisas na nossa vida. E nessa caminhada com Deus, a qual nós sonhamos, nós não devemos viver uma vida limitada com o Espírito Santo, limitada com Deus. Se puderem colocar um fundo para mim, eu agradeço aí, tá? Limitada com Deus. A nossa vida ela deve romper. Entenda que essa caminhada de fé, de sonhos com Deus, é uma caminhada que nos tira da zona de conforto. Por que eu quero dizer para você? Porque Deus, eles não tem sonhinhos para a gente, entendeu? Você acha que um Deus grande, o Criador e Autor da nossa fé, quando Ele gerou você, Ele pensou coisinhas, ou Ele pensou um grande propósito ao teu respeito? Talvez hoje você se olhe e você diga: Deus não tem nada para mim. Isso já é uma batalha que você perdeu na sua mente. Isso já é uma mentira que enraizou no seu coração. Eu não tenho jeito, não tem como, eu já tentei. São tudo mentiras que precisam ser quebradas, amém? São tudo territórios que a semente do maligno já plantou no nosso coração
e já limitou a nossa vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Deus, é preciso crer que Ele exista e é recompensador daqueles que o buscam. Recompensador daquele que busca. Nós precisamos crer no poder e na manifestação de Deus, crer que a mão do Senhor ela não está encolhida, distante, mas que Deus está atento e com a mão estendida para nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar a nossa vida, porque o caráter de Deus é um caráter de coração bom. Deus tem presentes específicos para nós. Deus tem presentes únicos para a nossa vida, meu irmão. E o que Deus tem para ti é diferente do que Deus tem para mim. Mas isso não quer dizer que o que Deus tem para mim é melhor do que Deus tem para ti. Mentira também. Você entende que tem tanta coisa que a gente aceita no nosso coração que não tem sentido, que parece que nós olhamos para Deus de uma maneira errada e logo se enxergamos a Deus de uma maneira errada, nós vivemos o Evangelho de uma maneira errada. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Jeremias 29:11. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Plano de lhe dar esperança em um futuro. Quais são os sonhos de Deus para esse ano aí para a sua vida? O que está iniciando na sua mão? Eu quero dizer para você, não desprezar os pequenos começos. E a nossa relação para viver os sonhos de Deus na nossa vida, tudo é uma questão de confiança no Senhor. Você não pode desprezar os sonhos de Deus e os inícios dessa caminhada com o Senhor Jesus. E você deve ter uma plena confiança no caráter de quem Deus é. Você precisa conhecer aquele que te recompensa. Você precisa conhecer aquele que te abençoa. Porque você ora para Deus te abençoar, mas você precisa saber a bênção de Deus. Você precisa entender como que você está orando para você crescer numa vida de relacionamento com Deus. A Bíblia diz, pedis e não recebeis. Por quê? Olha só o que o Tiago nos diz. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, pedindo para os seus próprios prazeres e deleites. Ou seja, a tua oração é uma oração egoísta, que pensa somente em você e o final de tudo só tem a ver contigo. Então, não tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então ele diz, olha, você até ora, mas você está orando tão mal que eu não tenho como te dar isso. Porque o teu coração está errado. Mas agora você pedir. Você pode pedir até a mesma coisa, mas com o coração correto. Como assim? Deus, eu quero ser usado por ti. Você acha que Deus não quer usar? Quer. Ah, Deus, mas eu quero ser usado e meu nome vai estar lá, as pessoas vão me ver, vão me reconhecer, isso e aquilo outro. Outro vai dizer, Deus, eu quero ser usado para o seu nome ser glorificado. Tu entendeu que é a mesma coisa, mas o objetivo final são diferentes. Então às vezes você não sabe pedir, você não sabe se relacionar com Deus, e o nosso coração é mau quando se achega nele. E por isso tem muita coisa que não anda na nossa vida. Tem muitos sonhos de Deus no mundo espiritual para Deus liberar sobre nós, que estão trancados pela inconsequência da maneira como nós nos achegamos ao Senhor. Eu quero dizer para você que nós não podemos manipular Deus.
que apesar de Ele ser o nosso Pai, Ele é diferente do nosso Pai terreno. Que talvez nós insistimos, manipulamos para pedir algo, até com as pessoas, sabe? Se fingimos as coisas, preparamos toda uma artimanha para aquilo lá. Deus, Ele conhece o nosso coração, meu irmão. E para nós vivermos os sonhos de Deus, eu quero dizer para você que o teu coração e o meu coração precisa mudar diante do Senhor. Ele precisa mudar a tal modo do nosso coração ser transformado e ser arrancado dentro de nós tudo aquilo que não pertence a Ele e ser gerado somente aquilo que pertence a Deus, aquilo que vem do céu, aquilo que é abençoado, aquilo que é uma semente que o Senhor depositou em nós. Será que teu coração, ele é tão liberal nesse ponto? Você entendeu que o Evangelho, ele nos pede para abrir mão, para renunciar a algumas coisas? E você não pense que Deus, porque Ele pede para você renunciar a algo, eu vou de novo, Ele é mau por isso. Deus, quando pede para a gente entregar algo, é porque nós não precisamos para cumprir o propósito dEle com aquilo que estamos nas nossas mãos. Como assim, pastor? Eu quero dizer para você, entenda uma caminhada, uma jornada com Jesus. Vou trazer o exemplo da água. Que você precisa para cumprir o plano de Deus, nessa caminhada você vai precisar de uma água. Porque senão, talvez você tenha sede, morra de sede, eu não sei, tá? Mas se Deus pedir isso, você entrega. Porque no meio da caminhada talvez vai ter uma fonte, vai ter alguma outra coisa. Isso daqui acaba sendo um peso desnecessário, porque vai ter uma provisão de Deus logo ali para frente. Deus jamais vai pedir algo que nós vamos precisar para cumprir o propósito dele, que vai nos faltar lá para frente. Você está entendendo isso? Imagina, Deus te pede algo e depois te pergunta: cadê o que eu te dei? Vamos, irmão, o Senhor pediu lá atrás. Não bate com Deus. O que Deus nos pede é entregarmos a nossa vida para desfrutarmos uma vida cheia do Espírito Santo e vivermos os sonhos de Deus. Nós estamos continuando a nossa mensagem aqui. E para que você construa os seus sonhos com o Espírito Santo de Deus, você precisa aprender a ter fé em Deus. Marcos 11, 22 diz assim, respondeu Jesus: tenham fé. Tenham fé, ou seja, creiam. E a fé, ela está ligada com a confiança em Deus. Salmos 27 diz assim, ó: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, tem gente que está botando a confiança em tanta coisa, mas está esquecendo que deveria confiar em Deus. Talvez você está confiando no seu trabalho, você está confiando naquilo que Deus entregou na sua mão, você está confiando nos seus dons, no seu talento, na sua capacidade humana. Você está dizendo: eu posso, eu consigo, de uma maneira a qual tire Deus da jogada. Você precisa confiar em Deus nessa caminhada. Você precisa, e eu precisamos, ter fé no Senhor. A fé é algo que não pode ser descartado no meio da jornada. Você tem experiências de fé aí? Você tem experiências de se apegar e confiar em Deus, crer que Ele vai trazer a provisão, crer que Ele vai abrir uma porta, conseguir, porque eu quero dizer para você, quem confia, descansa. Quem confia, a ansiedade é quebrada. Quem confia, o medo é arrancado, porque existe voz de descanso e de autoridade no nosso Pai, no nosso Deus, pela presença do Espírito Santo.
Me lembrei agora de uma situação que eu passei alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, mas marcou bastante a minha vida. Alguns já escutaram isso aqui com certeza, mas eu sou formado em relações internacionais, né? E numa certa época da minha vida, antes de iniciar a faculdade, sempre fui bem envolvido com missões, assim, sempre. E daí eu fiz um cursinho para conseguir uma faculdade, uma bolsa na faculdade, fiz o Enem. E acabei não conseguindo entrar na URGS e nem uma bolsa ali, naquele momento. Então eu pensei, eu vou arranjar um emprego. Eu pensei, né, mirabolei tudo. Vou arranjar um emprego, vou receber tanto e vou gastar tudo. Não tinha namorada na época, não tinha gasto, né? Daqui a namorada gasta, mulher gasta, né? Mas abençoe a sua esposa, a sua mulher, tá? Leve ela para jantar, aproveite que nós não temos culto de noite agora, faz uma jantinha para ela, né? E daí estava lá naquela situação, consegui um emprego, daí me inscrevi na faculdade, e o que eu ganhava era mais ou menos o que ia pagar a faculdade, ia fazer menos cadeiras e ia demorar sei lá quantos anos para me formar. Uns 8 anos, acho. 3 cadeiras, mais ou menos isso. 6, 7 anos. E daí eu tô lá trabalhando assim, bem tranquilo. Ia começar a faculdade na semana. Daí minha chefe me chama para uma reunião na segunda. E eu, tá, tranquilo. Olha, eu gosto muito do seu serviço, tal, toda, né? Mas encerramos hoje aqui. E eu, e agora o que eu faço? Né? Frustrou os meus sonhos. Daí eu saí daquela lá assim, mas eu saí, Deus, eu confio no teu coração, na tua pessoa, já pensei que Deus ia me levar para as nações, já estava planejando já várias outras coisas, já, minha cabeça não para, meu irmão, tá? Até hoje não para. E daí tô saindo lá, e daí eu fui na faculdade de noite já para resolver, porque eu ia fazer uma dívida e agora já não tinha mais emprego, como é que eu vou pagar, né? Tava lotado lá aquele lugar assim, daí não tinha como me atender e tal, tava lotado. Daí eu, no outro dia, quer saber, já que eu me acordo todo dia de manhã bem cedinho, amanhã, né, tô sem emprego, eu vou dormir até o horário que eu quiser. Quando eu me acordei muito cedo. E aquela voz assim, resolve a tua vida. Tá, quer saber, eu vou lá. Cheguei lá, tava lá sentado assim, com aquele, mas confiando no Senhor mesmo, né, procurando discernir, entender, não fiquei triste nem nada assim. Confiando em Deus mesmo. Daí cheguei lá, disse, o seguinte, né, aconteceu isso comigo, eu não vou ter mais como cursar a faculdade, né. E daí o cara, não tinha ninguém de manhã assim. Daí o cara olhou pra mim e perguntou, tu fez o Enem ano passado? Eu falei, olha, eu fiz. Tu te inscreveu para alguma bolsa na faculdade? Eu falei, olha, não me inscrevi não, bolsa ainda. Legal, tá bom. Seguinte, traz esses documentos todos até de noite e eu te dou uma bolsa 100% de relações internacionais. Assim, Deus moveu assim, eu fui atrás, trouxe lá, ganhei uma bolsa, me formei sem pagar nada na faculdade, né? Conheci a Laura fazendo relações internacionais também, a faculdade me prendeu aqui, enfim, teve várias coisas aí que Deus fez em todo esse tempo aí na minha vida, né? Mas você tem que ter experiências assim, com Deus, de fé e de confiança. Tudo, meu irmão, aprender a confiar no Senhor. Parece que está tudo tumultuado, está tudo confuso, mas confiar que Deus está trabalhando, meu irmão. Deus trabalha. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor segundo o seu propósito. Não é segundo o nosso propósito, é segundo o propósito de Deus. Todas as coisas estão cooperando para o bem, mas você precisa crer e estar num lugar espiritual e confiar e querer viver os propósitos de Deus, porque existem pessoas, infelizmente, que estão há anos dentro da igreja e estão lutando com os propósitos de Deus, estão lutando com os sonhos de Deus. Existe uma luta no coração em se entregar ao Senhor, em confiar ao Senhor, em se render a Deus. Isso tem que romper na sua vida em nome de Jesus. Segundo ponto aqui, acredite em si mesmo.
João 9,9 diz assim, ó: alguns confirmaram que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Isso daqui é Jesus falando. E João 8, versículo 14 também é assim, ó: sei para onde vim e sei para onde vou. O que eu quero dizer por isso daí? Jesus, meu irmão, ele tinha convicção de quem ele era. Convicção que ele era filho de Deus. Convicção que ele tinha um propósito. Sabe, ninguém podia distorcer o caráter de Deus. O caráter de Jesus era inegociável. Quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, se encheu do Espírito Santo, a primeira coisa foi no deserto, para ser tentado. O diabo perguntou: se tu és o filho de Deus, né? Transforma isso daí em pão. Tu não é o filho de Deus? Tu não está dizendo que é, então faz isso. Jesus não teve que provar para quem, mas ele tinha convicção de quem ele era. Convicção do que ele estava fazendo. Você vai ver quando ele está na cruz, o que queriam? Olha só, se ele é Jesus, vamos ver, ele vai descer da cruz. Salvou os outros, não vai salvar a si mesmo? Olha só. Jesus tinha poder, tinha todo o poder mesmo. Ele podia, se ele quisesse, ele podia. Mas ele estava rendido ao propósito de Deus. Ele orou: Pai, está difícil esse cálice, né? Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Ele não negociou o caráter dele. Então nós precisamos, meu irmão, você precisa ter convicção de quem você é em Deus. Porque senão as pessoas vão dizer quem você é. As situações vão dizer quem você é. Mas o que Deus diz que você é? E o que você acredita que você realmente é? Você entendeu? Isso é importantíssimo para você viver os sonhos de Deus na sua vida. Senão você vai negociar as coisas. Senão você vai ter que provar para os outros. Senão vão dizer: ah, mas é tão pequeno que Deus te deu, por que tu não faz isso? Ah, pois é melhor, e vai. Parece que tem que provar para os outros. Você não precisa provar nada para ninguém. O quanto você é de Deus, o quanto você não é de Deus. Não, mas você precisa ter uma convicção de identidade e de autoridade e de encargo do que o Senhor te deu, para você fluir na graça de Deus. Amém? Entenderam? Isso daí? Convicção, meu irmão. Convicção do sonho, convicção do que Deus te diz, convicção de que você é no Senhor. E se o Senhor diz que você é capaz e ponto final. Se Deus abriu a porta, é porque você tem capacidade para entrar nessa porta e viver o processo dessa porta. Se Deus te deu o fardo, suporta, porque você é capaz. Você pode. Deus te encheu, o Espírito Santo está com você. Então carrega essa convicção. Eu vou com essa convicção do Senhor. Terceiro ponto: não dependa da aprovação de pessoas para sonhar. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. João 12, 42 a 43, assim, ó: ainda assim muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação de homens do que a aprovação de Deus. Tinha pessoas, olha só, pessoas que tiveram um encontro com Jesus, pessoas que até acreditavam em Jesus, mas eles tinham medo que os outros soubessem que essa pessoa acreditava em Deus, porque ela tinha medo de ser expulsa de um sistema religioso. Ela tinha que manter o seu status quo, eu vou dizer assim, ó, ela tinha que manter os seus lugares ali. Ela tinha que viver uma vida dupla dentro da igreja e fora da igreja. Por quê? Porque ela tinha que estar tendo a aprovação das pessoas. Isso é um perigo. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus assim. Você precisa ter raízes profundas. Você já se perguntou por que Nicodemos foi de noite encontrar Jesus? Ele tinha um status tão grande. Ele era um homem completamente respeitado pela religião, um homem sábio.
Mas ele foi de noite encontrar Jesus para perguntar, sabe por quê? Não podiam saber que ele estava com Jesus. Não podem saber que eu sou crente agora, que eu acredito em Deus, porque o que vão falar de mim? Uau! Eu tenho que manter a minha vida dupla. Eu tenho que esconder a minha fé. Eu tenho que esconder o Senhor. Eu quero dizer algo para você que vive essa vida assim. A Bíblia diz que aquele que não me confessar diante dos homens, escute isso com muito temor, Jesus não vai te confessar diante do Pai. Já leu isso na Bíblia? Está escrito. Você precisa confessar, testemunhar Jesus diante dos homens. E quando você testemunhar e confessar, Jesus vai te confessar diante do Pai. Mas se você negar com um testemunho, se você negar com a vida, se você negar para manter a aprovação, para manter as portas, para manter os laços que não te levam a nada, isso é uma zona de risco com a sua vida e com a sua eternidade, porque você vai ter que olhar nos olhos de Deus, os olhos de fogo de Jesus. Como é que vai dizer assim: eu tive vergonha de ti, Jesus, mas eu quero passar a eternidade contigo, mas eu vivi te negando, vivi te escondendo, mas agora eu quero te confessar para os anjos aqui todos, e para todos os salvos aqui, que tu é o meu Senhor. Tudo certo, Jesus? Não está certo não, meu irmão. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Quarto ponto: não desperdice energias em situações desnecessárias. Mateus 7,6 assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Mateus 10,14 diz assim, se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu quero dizer para você sobre foco e fé. Se você não tiver foco, não tiver fé, as distrações vai fazer você se perder do propósito. Se você não saber, meu irmão, onde você quer chegar esse ano, o que você está construindo, os desafios que você tem na sua mão agora, e para onde é que você está indo, você vai se perder. Por isso que eu desafiei todo mundo aqui a fazer um planejamento de ano aí, sentar com a sua casa, orar, decidir as coisas juntos, acertar a comunicação, acertar a direção, para unir forças para o propósito, senão a gente começa a gastar energias com coisas desnecessárias. Quem tem fé, tem foco, porque sabe o que pediu, sabe o que Deus respondeu, logo sabe para onde está indo. Orar é orar e agir, orar e ação. Não adianta a gente orar uma coisa e agir de outra forma e esperar colher outra coisa ainda. Não vai. Vocês estão entendendo? Estão comigo aí? Não vai. A tua oração precisa estar relacionada com a sua ação, e logo vai te levar para um lugar aonde você está almejando chegar. Porque as vozes desnecessárias, sabe, as distrações vão fazer você se perder, as distrações vai fazer você cansar, as distrações vai sugar a tua energia, vai sugar o teu emocional, vai destruir a tua vida por causa das distrações. Porque a distração nos suga, nos dá fardo. Eu quero dizer para você que a distração é um fardo, a distração é peso, a distração é falta de propósito, é falta de identidade, é falta de convicção, é falta de confiança em Deus. Para onde é que você está indo? Elimine em o nome de Jesus toda e qualquer distração da sua vida. Está te levando para o propósito? Isso está te levando para os sonhos de Deus? Isso está edificando a sua vida? Não está. Então, porque senão isso vai fazer você chegar em outro lugar.
E depois você vai estar em outro lugar, colhendo outras coisas, vivendo outras coisas. Daí não vou chegar no fim do ano e você vai dizer assim: ah, Deus, esse ano foi assim, não cheguei em lugar nenhum, tinha tanta palavra, tanta promessa, mas nada se cumpriu. Cadê tua fidelidade, Senhor? Daí está chorando aos pés de Jesus. Não precisa você passar por isso. Você pode chegar no final do ano e se alegrar por estar vivendo uma vida no centro dos propósitos de Deus. Alinhar os pés. Não sei se você ora assim, mas eu oro todo o tempo na minha vida. Deus, coloca os meus pés no centro da tua vontade, no centro dos teus propósitos, na estação certa, para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Fecha todas as portas que não vêm de ti, me arranca de qualquer lugar, de qualquer mesa, de qualquer relacionamento, de tudo aquilo que vai fazer atrasar a minha vida daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver exatamente o que o Senhor tem para mim. Você tem que orar dessa maneira. Quinto ponto aqui: remova os obstáculos que impedem o teu sonho. Olha só, Hebreus 12, do 1 diz assim, ó: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando a gente fala de tudo, o que está atrapalhando a tua vida aí? Quero dizer para você, peça para Deus abrir os seus olhos. Peça para Deus para você ter olhos de águia. Peça para Deus te mostrar e você ver além as coisas. Que as escamas dos nossos olhos, elas caiam em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que o Deus, com D minúsculo, o Deus desse século, que não é o nosso Senhor, Ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não compreendam as coisas de Deus. Paulo, ele tinha escama nos olhos, que teve que tirar aquelas escamas para ele passar a enxergar as coisas. Será que nós estamos vivendo com escamas nos olhos? Escamas nos olhos é você achar que está certo quando está errado. Você precisa também orar pela sua mente. Você precisa ter uma mente para imaginar, para criar coisas que nunca foram pensadas. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. E a nossa mente precisa ser uma mente renovada, com pensamentos de Deus, com ideias de Deus, com estratégias de Deus. Porque Deus vai te dar uma palavra e você vai olhar o como. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não só dá a palavra do final, Ele dá a palavra da trajetória, Ele dá a palavra do como, Ele dá a palavra diária, de cada dia você vai construindo, cada dia Deus vai te mostrando, cada dia Deus vai te dando algo, Deus vai te ensinando uma porcentagem das coisas, Deus vai fazendo a gente criar, Deus, meu irmão, Deus vai te dando pensamento, Deus vai te dando sonhos, Deus vai te trazendo pessoas, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se encaixando, meu irmão. Você precisa também, e eu precisamos, para nós orarmos por um coração, para nós termos paixão por Deus, pelas pessoas, pela igreja, para nós rompermos com a visão pequena, com o medo, com a ignorância. Nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor, um coração que ame a Deus, um coração que esteja cheio do Espírito Santo, senão essas coisas vão nos atrapalhar na caminhada. Se você está andando num processo com Deus, e no meio desse processo, o seu amor pelo Senhor esfria, você está atrapalhando a sua jornada com o Senhor. Se você está andando num processo, e você esqueceu da comunhão da vida da igreja, a comunhão da igreja passou a ser árvore descartável, secundário, vai atrasar o seu processo. Se você colocou a mão no ministério, e largou sem direção em Deus, vai atrapalhar o seu processo. Se você, vou dizer algo também, se você dizimou um mês, ficou 3 meses sem dizimar, meu irmão, vai atrapalhar o teu processo. Você entende? O que Deus mudou é para mudar, não é para voltar. O que Deus já transformou e você não vigiou, você não cultivou, pode voltar. Eu posso voltar, eu posso ser liberto das drogas e voltar para as drogas? Pode.
Eu posso crer em Deus e outra hora eu posso tornar um ateu, um incrédulo, alguém que não acredita mais no Senhor? Pode. Você pode ter a sua família restaurada, vir aqui testemunhar, mas parar de vigiar, parar de praticar, parar de viver a vida com Deus, e volta e meia a família está destruída de novo? Pode. E Deus não é culpado de nada disso, porque Deus já deu o fundamento, Deus já deu a direção. Era para Deus curar a família, e a sua família ser um testemunho para curar outras famílias, mas parou no meio, não deu continuidade, não persistiu, não avançou nas coisas. Nós precisamos que Deus ele encha as nossas mãos, sabe, transforme a nossa vida do serviço para Ele, para nós colocarmos a mão na massa, a mão nas coisas do Senhor, trabalhar para Deus, servir ao Senhor com amor, com dedicação, com devoção, com sinceridade, porque Deus, Ele resgata filhos para nos tornarmos servos e influenciar o mundo. Talvez você tenha vivido um ano e esteja nesse momento ainda, porque mudou o ano e talvez não mudou algumas coisas que precisam mudar na vida. Você é a luz, mas a luz está apagada. Você é sal, mas o sal perdeu o gosto. E sal, ele diz que se perde o gosto não serve para nada. Uma luz escondida não serve para nada. Luz é com um propósito de... Qual é o propósito da luz? Iluminar, meu irmão. Você está iluminando? Você está temperando o mundo? Você está trazendo vida para as coisas? Será que eu estou fazendo isso? Não. Nós temos que autoexaminar o nosso coração da maneira que nós estamos vivendo no Senhor. Nós precisamos que Deus também trabalhe aqui, para nós contribuirmos financeiramente para o reino, para nós investirmos na igreja, investirmos nas pessoas, para o nosso coração mudar, meu irmão, para o reino de Deus avançar, semear, abençoar. O que pode estar atrapalhando a sua vida também pode ser o pecado oculto. Eu quero dizer que o pecado oculto, ele vai atrapalhar a sua vida. A Bíblia diz em Timóteo que tem pecados que eles aparecem rapidinho, mas tem coisas que às vezes demoram um pouquinho, mas elas são trazidas à tona. O pecado oculto, o pecado velado, o pecado em silêncio, o pecado secreto, vai atrapalhar a sua vida e vai ter grandes consequências. Eu quero dizer, em o nome de... Feche seus olhos aí. Senhor, traz luz sobre todo o pecado oculto. Traz luz sobre tudo aquilo que está escondido. Traz luz, Senhor, sobre tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dos meus irmãos, a vida da igreja. Eu oro para que o Senhor traga luz. Eu oro para que o Senhor nos gere no nosso coração um arrependimento genuíno e verdadeiro, Senhor. Eu oro para que a nossa vida seja endireitada, a nossa vida seja corrigida nessa caminhada. Eu oro para que o nosso orgulho seja quebrado, a nossa vaidade seja quebrada, a nossa indiferença seja quebrada, a nossa mentira seja quebrada. Que o Senhor transforme o nosso caráter em um caráter honesto, verdadeiro, em uma vida santa, em uma vida reta, em uma vida que agrade o Teu coração somente, Senhor. Muda a nossa vida, sobre tudo aquilo que está oculto, escondido. Nós clamamos por luz de Deus, meu irmão. Luz de Deus sobre as nossas casas, luz de Deus sobre as nossas vidas, luz de Deus sobre a igreja, Senhor. Converte os corações no arrependimento genuíno e verdadeiro. Endireita as nossas veredas, endireita os nossos caminhos, em o nome de Jesus. Sexto ponto, eu estou me encaminhando para o final aqui. Hebreus 12:11 diz assim, e corremos com perseverança a corrida que nos foi proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos que os nossos olhos estejam fixos em Jesus, e Jesus sempre manterá pura a motivação dos nossos corações e dos nossos sonhos. Olhos em Jesus, motivação correta.
intenção correta. A maneira como nós fizemos as coisas, ela seja de uma maneira correta. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Deus. E Hebreus 12:13 diz assim, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Nunca desista, meu irmão. Crescimento espiritual leva tempo. Não é de uma hora para outra. Maturidade espiritual se desenvolve. Crescimento espiritual, ele vem com compromisso. Por isso não desanime, não desista, tenha fé. E sonhar, ele é o primeiro processo dessa caminhada. E eu quero dizer para você sonhar grande mesmo. Para você enxergar um futuro brilhante que Deus tem para você. Para você, você precisa olhar Deus usando a sua vida, Deus usando a sua família. Você precisa olhar, enxergar os seus filhos prostrados diante de Deus, seu marido convertido, a sua esposa convertida, o seu filho liberto. Você precisa olhar e ver essas coisas, sonhar no Senhor. Então 2 Timóteo 2:12 diz assim, se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Não deixe Jesus, meu irmão, nesse processo. Isso é algo importantíssimo. Não abandone Jesus. Hebreus 10:25, olha só isso aqui. Não deixamos de nos reunirmos como igreja, como alguns fazem, mas vamos nos encorajando cada vez mais. Olha só, você não pode deixar de se reunir como igreja. Ele está dizendo aqui que alguns fazem isso, mas nós, pelo contrário, nós devemos encorajar uns aos outros. Toda vez que eu peço aqui para falarem do grupo caseiro, sabe por quê? É para encorajar você para a comunhão. É para encorajar você para a edificação. Você vai ver uma diferença notória e grande na sua vida se você fizer aquilo que o Espírito Santo está nos dando como igreja. Vai ter uma diferença no final do ano muito grande daqueles que estão em comunhão, aqueles que estão participando do grupo caseiro e quem só está vindo no culto domingo. Meu irmão, uma palavra que eu até passo o tempo aqui, né? Era para ser 45 minutos. Não vai sustentar a tua semana, a tua vida espiritual. Não pensa que você vem aqui no culto carimbar o teu passaporte, ou colocar a tua assinatura ali e dizer, Deus, está tudo bem agora, eu vim no culto domingo. Eu dei um pouco do meu tempo para Deus, eu dei o resto do meu tempo para Deus. Mas também se tivesse outro compromisso eu nem vinha. Daí assina, carimba. Está tudo certo, Senhor. E sai vivendo a vida, sai da igreja vivendo a mesma vida. Fazendo as mesmas coisas, parece que não muda nada. Precisa mudar, meu irmão. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar o nosso coração. Deus, Ele quer nos corrigir como um pai de amor. Ele quer nos endireitar. Então não deixe de congregar, não deixe de viver igreja, não deixe de ser igreja. Eu sei, todo mundo aqui sabe, todo mundo vai concordar que igreja não é fácil, que pessoas não são fáceis. Mas esse campo de igreja é uma ótima oportunidade para eu praticar muito princípio que Deus me dá. Ô meu irmão, você vai perdoar muita gente aqui. Você vai crescer em muito amor, muita misericórdia. Você vai aprender, sabe o que? Antes de falar qualquer coisa, tirar a trave do olho. Porque a gente quer tirar o cisco do olho do irmão, mas Jesus está dizendo que tem uma trave no nosso. Quer dizer, ele diz assim, você quer ajudar? Tira primeiro a trave do seu olho, e daí você vai ajudar a tirar o cisco do seu irmão. Mas com uma trave no olho, você quer tirar o cisco do seu irmão? Não adianta nada, meu irmão. Ah, pastor, eu acho que é isso, tem que fazer isso e aquilo outro. Pega o microfone e prega então. Ah não, daí não. Ah, isso, aquilo outro, mas não quer liderar nada. Não quer colocar a mão em nada. Vamos mudar o coração, meu irmão. Vamos tirar o cisco, a trave, sabe? Vamos ajudar. A correção na nossa vida é uma correção de amor. E todo filho
todo mundo precisa ter o coração aberto para ser corrigido. Eu também. Você acha que eu não sento com pastores? Você acha que ninguém puxa a minha orelha, não? É a caminhada e o discipulado, o cuidado, a vida na vida, meu irmão. Josué 24:15, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Hebreus 6:1, avancemos com maturidade. Quero convidar você a ficar de pé. Os sonhos que Deus tem para nós, eles são inegociáveis. Inegociáveis. Todo mundo sabe, meu irmão, que nessa caminhada não vai ser fácil. Jesus nos alertou, Ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas Ele diz assim, ó, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tenha ânimo. Ânimo, ânimo. Se anime, se alegre em Deus. Volte o seu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo gerir o teu tempo. Deixa o Espírito Santo gerir a tua vida. Deixa o Espírito Santo te mostrar aonde você tem que estar e com quem você tem que estar. Peça para o Espírito Santo. Diz assim, ó, Espírito Santo, me revela todas as coisas. Espírito Santo, me livra de errar, me livra de entrar na tentação, me livra de me meter em confusão que eu não preciso estar, me livra da discórdia, me livra disso tudo, alinha os meus pés, Espírito Santo. Se você não tem foco, nessa manhã, é amanhã que Deus vai te dar foco, direção. Você precisa acordar todo dia de manhã, sabendo eu tenho um propósito, eu tenho convicção, eu sei de quem eu sou em Deus, sabe, eu não me acordei para viver mais um dia, eu me acordei para desfrutar dos propósitos e dos sonhos de Deus. Não é mais um dia, não é mais uma semana, não é mais um culto, não é mais um tempo, é uma vida toda com Deus. Não adianta você começar bem e terminar mal. Permaneça bem, cresça, construa algo real no Senhor, construa algo, a sua vida fundamentada na palavra de Deus, que vai vir a tempestade, vai vir os dias difíceis, mas a tua casa não vai cair, porque a tua casa está fundamentada sobre a rocha. Você é daqueles que é prudente, aquele que ouviu a palavra e praticou a palavra. Você é daquele que é prudente, que ouviu a palavra e guardou no seu coração e praticou a palavra. Feche seus olhos e comece a orar para o Senhor. Meu irmão, nós estamos num ambiente completamente espiritual, aonde que Jesus está aqui, aonde que os céus estão abertos, aonde que há anjos de Deus aqui, aonde que o Senhor está olhando para nós nesse momento. Eu quero dizer que Deus está nos vendo nesse momento. Deus está recebendo a sua oração, as suas lágrimas nesse momento. Deus está te acolhendo nesse momento. Talvez você precise de consolo. Você está cansado de tentar. Você tem andado distraído. Seu amor tem esfriado. Mas o Senhor quer renovar a sua força e a sua fé nessa noite. Nós estamos encerrando a nossa reunião. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Guarde essa palavra no seu coração. E não falte os próximos cultos, que nós vamos continuar com essa série. Construa um futuro com o Espírito Santo. Deus te abençoe, igreja. Estamos encerrando mais essa reunião.